Bem-vindos à nossa live, onde a gente vai conversar sobre a nova cartilha que Harvard criou para direcionar o nosso conhecimento sobre longevidade. Hoje a gente vai falar sobre a suplementação, medicamentos que funcionam para a longevidade, estilo de alimentação, exames que são importantes para você fazer para entender quão longevo você vai ser, ok? Boa noite, pessoal, que bom que vocês já entraram. Hoje a gente vai conversar sobre um assunto que eu adoro conversar. Particularmente, eu tenho visitado o mundo quase inteiro, visitando as principais instituições de ensino, sempre pensando em entender melhor o futuro da medicina e como fazer vocês viverem por mais tempo, tá bom? Eu quero deixar vocês à vontade para fazerem boas perguntas, tá bom? Regina, boa noite. Façam todas as perguntas que vocês tiverem interesse de fazer. O nosso objetivo hoje é ter uma conversa relativamente rápida e ao final eu vou responder todas as perguntas que vocês fizeram, desde o começo da live. Tudo bem? Então vamos lá, vamos começar. Pessoal, recentemente Harvard compilou neste documento aqui, que se chama Caminhos para a Longevidade, as principais técnicas e principais estudos que a gente pode confiar que falam que o ser humano vai viver por mais tempo, tá bom? E é sobre este documento que a gente vai falar, então nada vai ser inventado, tudo vai ser baseado em ciência e no melhor conhecimento científico. Se vocês quiserem, este documento aqui está disponível para venda no site de Harvard, custa $29. Mas eu e a Fabi preparamos o documento para vocês em português, porque esse documento está em inglês. Então, aqueles que tiverem interesse de ter essa cartilha, eu vou enviar gratuitamente para vocês a cartilha traduzida para português, para que vocês possam ler em casa. Basta que vocês comentem aí cartilha ou que vocês depois me mandem um DM falando sobre isso, tá bom? Bom, a gente chegou no ponto da medicina onde a gente já consegue viver vários anos. No Brasil, atualmente, a expectativa de vida dos homens é em torno de 74 anos, porque eles se cuidam menos do que as mulheres, e a expectativa de vida das mulheres é de 80 anos, ou seja, a maioria das pessoas que está me ouvindo aqui agora são mulheres, vocês vivem muito mais, não só porque são mulheres, porque se cuidam mais e porque se nutrem melhor de vários tipos de relacionamentos e etc, tá bom? Então a gente agora não vive mais um paradigma onde a gente vive pouco. Agora a gente quer viver bem durante os anos que a gente vive, tá ok? Isso tem uma diferença, o nome viver muito tempo se chama lifespan, que é tempo de vida. O que a gente está tentando fazer aqui hoje é ensinar para vocês o health span, que é como você consegue viver todos esses anos com bastante saúde. Este é o nosso objetivo. Para isso, pessoal, é importante que vocês entendam um conceito que se chama idade cronológica, que é a idade que passa aqui no relógio. É a idade que está salva lá na sua certidão de nascimento. E também existe a chamada idade biológica, que é a idade que as suas células carregam. Você às vezes olha para uma pessoa, às vezes um conhecido seu, ele fala para vocês que ele tem 40 anos, mas na verdade parece que aquela pessoa tem 60 anos, tá? É sobre isso que a gente está falando. Algumas pessoas têm uma velocidade de envelhecimento mais rápida do que a velocidade do relógio. E outras pessoas têm uma velocidade de envelhecimento mais devagar que a velocidade do relógio. Esse é o conceito de idade cronológica e idade biológica. E já existem algumas formas da gente entender qual é o tipo de sistema do seu próprio corpo que está envelhecendo antes da hora. Às vezes a gente tem um fígado mais velho e a sua idade de vida vai refletir a idade do teu fígado, porque você provavelmente vai ter um problema de fígado posteriormente, ok? Tem pessoas que têm a idade dos ossos mais velha do que a idade biológica. E os ossos vão ser a limitação da saúde e da longevidade daquela pessoa. Enquanto outros têm o coração mais velho do que o corpo. Outros têm o cérebro mais velho do que o outro. E geralmente esse órgão ele já vai dando sinais
de que ele é o mais velho de todo o grupo. Aquelas pessoas que têm problemas de saúde mental, o cérebro provavelmente é o mais velho do grupo. Aquelas pessoas que têm problemas de saúde cardiovascular, pressão alta, o sistema cardiovascular é o mais velho do grupo. Pessoas que têm problemas hormonais, é o sistema endócrino que é o mais velho do grupo. Então, o nosso corpo não vai envelhecendo de maneira uniforme. Cada órgão, cada sistema, ele tem uma velocidade de envelhecimento diferente. Isso já é possível ser avaliado, ok? Então, quando a gente quer avaliar, por exemplo, a saúde óssea de alguém, a gente pede aquele exame que se chama densitometria mineral óssea. Ele vai comparar qual é a idade do seu osso com outras pessoas que têm a mesma faixa etária que você. Às vezes o cardiologista pede o teste de esteira, que também vai falar como é a tua idade cardiovascular comparada a de outras pessoas da sua mesma faixa etária. Já existem testes que a gente faz para avaliar a cognição da pessoa. Às vezes você vai no médico e queixa-se de algum tipo de perda de memória e a gente aplica testes cognitivos naquela pessoa para avaliar a qualidade daquele cérebro e quão rápido ele está envelhecendo. Então, aqui corroborando a ideia de que cada órgão envelhece de uma maneira diferente. E agora já existem tecnologias que são capazes de mostrar para a gente, através de exames de sangue, qual é o tipo de sistema seu que está envelhecendo antes da hora. Então, ele vai mostrar para a gente se o seu sistema hormonal é o que tem problema, ele vai mostrar se a sua saúde cognitiva é que tem problema. E a partir desse tipo de avaliação, a gente consegue traçar planos para reverter o envelhecimento daquele sistema específico que está adoecido, que está envelhecido, tá bom? E aí, por que a gente envelhece? Né? Alguém tem alguma ideia aí por que nós envelhecemos? Né? Do lado de fora acontecem algumas coisas que dentro de nós geram um processo de envelhecimento. E Harvard já nomeou todos eles. Ele chama esses processos de envelhecimento de hallmarks of aging. Então eu estou mostrando aqui na tela para vocês, provavelmente se vocês conseguirem aproximar vocês vão ver, mas eu vou dar um zoom, tá? Então, na internet a gente escuta muito as pessoas falando de inflamação crônica. Essa é uma forma que o nosso corpo encontra de envelhecer e adoecer. Quando os médicos estão pensando em tratar inflamação crônica, eles estão tomando atitudes para que você envelheça e adoeça menos. A segunda forma da gente envelhecer chama-se alteração da comunicação entre as células. Então, cada célula do seu corpo ela precisa se comunicar. Essa, muitas vezes, é a função dos nossos hormônios, ok? Os hormônios saem de um local do seu corpo e vão lá para o outro se comunicar. Essa é a linguagem de comunicação do seu corpo. Assim como eu estou falando português com vocês aqui hoje, o seu corpo também tem uma linguagem de comunicação. Essa linguagem se chama saúde hormonal, se chama peptídeo e se chama exossomo. Cada célula, então, produz partículas que comunicam para as células do corpo como elas vão. E à medida que esse sistema de comunicação das células vai ficando truncado, vai ficando bagunçado, o nosso corpo envelhece mais rápido. É o que acontece, por exemplo, com as mulheres após a menopausa. Os hormônios delas vão embora e aí acontece aumento de risco cardiovascular, aumento de fratura óssea, aumento de risco de câncer, aumento de risco de declínio cognitivo, porque comunicadores intercelulares desapareceram, tá bom? O terceiro mecanismo para a gente envelhecer, vocês estão vendo invertido aí, tá bom? Eu vou traduzir para vocês. Se chama exaustão de célula-tronco. Cada um de nós nascemos com um pacote de células-tronco, tá? Eles vêm guardados e ficam em partes específicas do nosso corpo. É comum a gente ouvir sobre célula-tronco na medula, na base dos nossos dentes nós temos grande quantidade de célula-tronco, na nossa gordura nós temos muita célula-tronco, em ossos específicos a gente tem células-tronco. À medida que essas células-tronco naturais do nosso corpo envelhecem, nós vamos envelhecendo. É por isso que uma criança se recupera muito mais rápido do que um idoso. A
competência das células-tronco de cada um é muito diferente, tá? E aí quando a gente fala sobre célula-tronco especificamente, o tipo de pessoa, se aquela pessoa tem diabetes, hipertensão, problema de colesterol, doença autoimune, a célula-tronco dela está ainda mais exaurida, ainda mais exausta. Então o corpo daquela pessoa perdeu a principal capacidade dele se regenerar e aquela pessoa então envelhece mais cedo porque ela tem exaustão de células-tronco. Existe um mecanismo que se chama envelhecimento celular, tá? O nome comercial disso se chama célula zumbi, tá? A célula zumbi é uma célula que eu gosto de chamar de célula maçã podre, tá? Eu não perguntei para vocês, mas vocês estão escutando bem? Só dá um joinha aí, um ok, a gente está escutando para eu ter certeza, tá bom? Alguém manda um ok aí falando que vocês estão me ouvindo. Beleza, entendi. Estão me ouvindo. Senescência celular. Então, pessoal, células zumbis, a gente chama elas de maçã podre. A maçã podre é aquela que produz hormônios e faz com que as maçãs em volta daquela cesta apodreçam também. As nossas células têm essa mesma capacidade de se tornarem células zumbis que esqueceram de morrer, ou o seu corpo foi incapaz de, o seu sistema imunológico, reconhecer que aquela célula deveria morrer e ir lá matá-la. E essa célula fica aí passeando na sua circulação, fazendo com que as outras células envelheçam antes do processo, antes da hora certa. Então é importante a gente matar as células zumbi se a gente quer viver por mais tempo. E esse é descrito como um dos mecanismos de longevidade. Vocês certamente já ouviram muitos médicos falarem de disfunção mitocondrial. A mitocôndria é a parte do nosso corpo onde a gente produz energia, a tal da ATP. Tá? E quando um órgão diminui a sua capacidade de produzir ATP, ele adoece. Tá? Isso é muito marcado, uma doença muito característica de disfunção mitocondrial é a tal do coração cansado, tá? A insuficiência cardíaca. Aquele músculo não consegue mais produzir energia e se contrair de uma maneira adequada. E isso acontece no seu cérebro, isso acontece no seu ovário, isso acontece no seu testículo. À medida que a gente vai impedindo que a mitocôndria funcione de uma maneira adequada, o nosso corpo envelhece. Essa daqui, a desregulação da sensibilidade de nutrientes, é uma que mais está acontecendo na nossa sociedade atualmente. Nós temos uma epidemia de sobrepeso, obesidade, diabetes. Significa que o carboidrato, muitas vezes, está envolvido aqui nesse mecanismo de envelhecimento, tá bom? Significa que o teu corpo absorve tanto carboidrato que ele está interferindo na capacidade do seu corpo de se regular no quesito nutricional. Existem também pessoas que perdem a capacidade de absorver micronutrientes, zinco, selênio, magnésio, e isso é um dos mecanismos que faz com que essas pessoas envelheçam. Algumas vezes as nossas células elas se machucam. Vamos supor que ela acabou de passar do lado de um lugar que está acontecendo muito estresse oxidativo, muita inflamação. Aquela célula se machuca, ela fica com dano. E o objetivo é que aquela célula, então, se mate, tá? É uma morte programada, ela se mate para que o corpo consiga utilizar o material que está dentro dela para produzir novas células, mas isso não acontece. Então, baixa a capacidade de autofagia. Aqui nós temos a perda de proteostase, que é a base para a doença de Alzheimer, tá? O Alzheimer a gente tem o acúmulo de uma quantidade de proteínas, chamada proteínas amiloides, proteína tal fosforilada, proteínas que ficam mal dobradas, virou lixo dentro da célula e aquele neurônio não consegue tirar aquele lixo de dentro da célula e aí a perda da proteostase está interferindo no processo de adoecimento e de envelhecimento. Tá? E por fim, essas três últimas, que são alterações epigenéticas, atrito de telômero e instabilidade genômica, eu gosto de colocar na conta da genética, tá?
As alterações epigenéticas são os mecanismos externos ao seu DNA que controlam a expressão do gene. Então a gente tem aqui, nutrientes, hormônios, metilação, acetilação, estresse, mecanismos que fazem com que o seu DNA fale A ou fale B, tá? Isso é alteração epigenética. A gente tem a diminuição dos telômeros, que virou prêmio Nobel da Medicina há 6 anos atrás. Isso daqui é uma informação nova, tá? E a instabilidade genômica, que é quando a gente, por processos oxidativos e inflamatórios, vai gerando acúmulo de mutações dentro do seu gene, que dentro de alguns 10, 15 anos tem a capacidade de fazer aquele gene funcionar de uma maneira errada e produzir uma doença, tá? Falei, pessoal. Isso daqui são os mecanismos que a ciência mostra pra gente que fazem você envelhecer. Todas as vezes que a gente está falando sobre prevenção de doenças e prevenção de envelhecimento, é isso daqui que o médico de vocês tem que estar procurando para que ele consiga evitar o surgimento de doenças. Por quê? Se você acumula essas alterações no longo prazo, 5 anos, vira uma doença. Eu acumulo outro tipo de alterações aqui, vira outro tipo de doença. Então, nos seus exames, o médico tem que estar aos poucos procurando por isso daqui, para identificar precocemente quais são os problemas que estão acontecendo dentro de você, que, com o passar dos anos, vão se tornar tipos diferentes de doenças, tá? Então, essa é a base do processo de raciocínio, tá bom? Legal. Mas e aí, doutor, o que a gente pode fazer para melhorar a nossa saúde? Aí agora eu vou começar a falar com vocês sobre possíveis intervenções, tá? O que a gente pode tomar de medicamento, o que a gente pode tomar de suplemento, o que a gente pode fazer com os nossos hábitos de vida, qual é o tipo de alimentação, o tipo de atividade física que cientificamente tem a melhor evidência para auxiliar vocês, tá bom? Eu quero lembrá-los de que vocês podem fazer as perguntas, tá? Até agora eu falei muito cientificamente, mas toda dúvida que vocês tiverem, pode fazer aqui nos comentários, eu vou respondê-los ao final dessa live, tá? Vamos lá. Existem algumas medicações que a ciência já tem certeza que aumentam a sua vida, tá? A primeira delas é essa daqui, estatinas. Muito polêmico, mas Harvard fala que se as pessoas têm desregulação de colesterol LDL, tá bom? As estatinas, capacidade delas de baixar o colesterol LDL. Se elas fazem uso de estatinas, essas pessoas estão prevenindo eventos cardíacos. Elas estão prevenindo infartos e AVCs. Essa informação, atualmente, publicamente, muitas pessoas acham controversa, tá? Cada tipo de pessoa que tem alteração de colesterol tem uma base diferente para aquele colesterol estar desregulado. Algumas têm problemas hormonais, tireoide, hormônios sexuais, outras produzem muito desses colesteróis. Cada um precisa ser avaliado individualmente. Mas, cientificamente, Harvard aponta as estatinas como sendo um medicamento que previne infarto, por isso interfere na sua longevidade, tá? Ele também indica medicamentos de pressão como tendo ciência comprovada para aumentar a longevidade. Por quê? Essas medicações de pressão alta, elas vão modificar os fatores de risco que fazem, que as pessoas desenvolvem quando elas têm pressão alta por muito tempo. Por exemplo, se a pessoa toma o remédio de pressão alta quando ela tem pressão alta, ela diminui o risco de doença cardíaca, de AVC, de doença renal e de demência. Então, por isso que é tão importante você estar prestando atenção na sua pressão. E se você tiver alteração de pressão, é importante que você esteja tomando a sua medicação. Segundo Harvard, a gente tem ciência que fala que vai viver mais tempo se você estiver fazendo uso dessa medicação de pressão. Por fim, ela fala pra gente sobre anticoagulantes quando a pessoa sofre de fibrilação atrial, que é um problema cardíaco específico, tá? Elas, quando fazem uso de anticoagulante, vivem mais. E por fim, a aspirina, o AS, o famoso AS. O AS, para alguns tipos de pacientes que já tiveram
infartos e AVCs, o AS pode sim prevenir um segundo evento. Então, segundo Harvard, se você já teve algum desses problemas e toma AS, você pode sim se beneficiar, tá bom? Lembrando que vocês podem receber essa cartilha que eu estou comentando aqui com vocês em português. Basta que vocês me peçam a cartilha e eu vou mandar para vocês depois. É só digitar a cartilha aí nos comentários ou me mandar um direct, tá? Aí agora a gente vai falar das medicações que têm um potencial muito grande para auxiliar a longevidade. A primeira delas se chama rapamicina. A rapamicina, ela é um medicamento que é utilizado para imunossupressão, em alguns casos de pacientes que sofreram transplante renal, por exemplo. É um imunossupressor atualmente. Você não tem como ir na farmácia e comprar rapamicina. Você não tem como pedir o médico aqui dentro do consultório para prescrever rapamicina, porque é uma medicação extremamente controlada. E o benefício dela ainda é incerto. Não significa que quem toma rapamicina vai viver mais tempo, mas os modelos de estudo que já aconteceram até agora indicam um grande potencial dessa medicação aumentar a nossa longevidade, tá? Outro medicamento simples, belíssimo, custa R$8, você pega de graça às vezes no posto de saúde, ou você vai na farmácia conveniada e pega, é a tal da metformina, tá? O glifage para algumas pessoas. A metformina tem alguma evidência apontando benefícios sobre longevidade. Outros artigos falam que ela diminui a absorção de alguns tipos de vitaminas, do complexo B, de coenzima Q10. Ela tem algumas prescrições além de diabetes, que são a síndrome de ovário policístico, que pode ser causada por resistência à insulina. Mas atualmente está acontecendo o maior estudo, que se chama TAME, tá? O TAME está investigando justamente o potencial da metformina em aumentar a longevidade, tá? Então, qual é a minha visão? Minha opinião, Dr. Guilherme. Vocês estão vendo que um medicamento que controla a insulina e o açúcar dentro de vocês está indicando um potencial de aumento de longevidade. Aí vem Harvard e fala que essas medicações aqui, ó, SGLT2 inibidores, tá? Também são medicamentos para controle de diabetes. A gente conhece essas medicações como o Galvus, tá? Eles se chamam, né, dapaglifosina, empaglifosina. Essas medicações se chamam SGLT2 inibidores. O que ela faz? Ela faz você urinar açúcar. Então ela tira o açúcar do seu sangue e faz o açúcar sair pela tua urina. Essas medicações também estão sendo descritas por Harvard como sendo potenciais para a longevidade. Então veja, é a segunda medicação que controla açúcar dentro de você, que Harvard menciona como um potencial para que você viva mais por mais tempo, tá? Além disso, os cardiologistas adoram, porque ele diminui o risco, né, ajuda o tratamento de insuficiência cardíaca, além disso tem benefícios renais, então eles diminuem a doença do rim que acontece por excesso de açúcar, tá bom? Aí agora vem os queridinhos do momento, que são quem? Ó, Ozempic e o Wegovy, que são as drogas de GLP-1, tá? Os análogos de GLP-1, e o Mounjaro. Então, qual é o princípio aqui atrás? Vocês já estão vendo que é a terceira medicação que a Harvard está mencionando, que controla açúcar e insulina dentro de vocês, que tem um potencial relacionado à longevidade. O que isso grita, né? Aquilo que está controlando o açúcar dentro das pessoas, diminuindo o açúcar, está fazendo as pessoas viverem por mais tempo. Essa é a mensagem, tá, pessoal? Se a gente vive numa sociedade que está cheia de açúcar, e o mundo é de açúcar atualmente, e você tem uma medicação que vai lá e age sobre esse mecanismo, ele tem um potencial de gerar longevidade. Aí Harvard menciona o seguinte, ó, vamos lá. Adicionalmente, as drogas que são análogos de GLP-1, elas têm a capacidade de auxiliar o próprio funcionamento da mitocôndria, está destacado aqui. Eles fazem de redução dos níveis de estresse oxidativo, eles reduzem os marcadores inflamatórios
e eles fazem com que a saúde dos vasos sanguíneos seja melhor, tá? Então a gente tem uma medicação aqui que está interferindo em alguns dos pilares do envelhecimento: função mitocondrial, inflamação crônica e também senescência celular. Atualmente, essas medicações elas estão passando por um estudo que se chama SELECT Trial, tá? Que vão falar pra gente se elas ajudam ou não as pessoas a viverem mais. O fato é que a Anvisa aprovou, tem 4 ou 5 meses, o Ozempic, tá? Porque já está um pouquinho mais de tempo no mercado, como uma droga para prevenção de risco cardiovascular, ou seja, a mesma categoria que as estatinas entram, né, que os remédios de colesterol entram, eles já estão colocando do lado os medicamentos de controle de insulina e peso, tá? Então a gente está entendendo que essas medicações, o Ozempic e o Mounjaro, elas vão gerar longevidade para as pessoas. E assim, os resultados não saíram. Mas vocês têm alguma dúvida de que a medicação que controla açúcar e regula a insulina, numa sociedade que é feita de açúcar, vai gerar benefício de longevidade para as pessoas? É muito provável, tá? Todos os indícios são de que elas vão ajudar. E aí eu preciso falar com vocês, porque as pessoas têm a impressão de que essas medicações elas servem só para diabetes, que servem só para obesidade. A outra coisa é o preconceito que as pessoas trazem, porque tem muita gente que ainda acha que obesidade é falta de vergonha na cara, isso é um absurdo, as pessoas que pensam isso. Outras acham que é só fazer atividade física e comer menos. É uma doença muito mais complexa do que isso. Chegar na internet e falar isso mostra um tamanho desconhecimento da pessoa que está falando isso. E além disso, ela está causando dano às outras pessoas que estão ouvindo que estão ouvindo a ela. Porque pode ser que aquela pessoa não tenha a informação real de que diabetes, obesidade, sobrepeso são doenças complexas e multifatoriais, tá bom? Então a gente precisa deixar de lado todo esse preconceito que a gente traz de anos de pessoas falando que tomar remédio de emagrecer é errado. Finalmente a medicina cria um medicamento que traz muito benefício para as pessoas e a gente ainda está aí culturalmente tentando desfazer todo o preconceito das pessoas em relação aos remédios de emagrecer, tá bom? Beleza. Lembrando, pessoal, mandem as dúvidas de vocês, eu vou responder todas as dúvidas ao final. Aí, gente, olha só. Outros peptídeos. Por que Harvard coloca assim, outros peptídeos? Porque os GLP-1s, né, o Ozempic e o Mounjaro, já são peptídeos que se chamam GLP-1s, tá bom? Então, é importante que a gente veja outros peptídeos. Quais são os que ele menciona aqui, ó? CJC e pamorelina, tá? Recentemente o Brian Johnson testou isso aqui para ele, não fez bem. Ele menciona o BPC 157 também como sendo um possível. Mas, ó, se você ler a informação toda, ele vai falar assim, ó, embora o interesse nessas substâncias para a longevidade aumente bastante, ainda não existe enough data, não temos informação sobre isso. Então, neste momento, embora estes peptídeos aqui descritos, CJC e pamorelina, BPC 157, estejam atraindo intenção de aumento de longevidade, a gente ainda não tem quase nenhum estudo que dê suporte para essa ideia, tá? A gente apenas entende que elas provavelmente podem ter um potencial, mas a gente ainda precisa estudar isso, tá? E aqui a gente tem os senolíticos, tá? Aqui já começa a falar de algumas medicações e também de 2 tipos de suplementos, tá? Os senolíticos são as células que ajudam a matar aquelas células zumbi, tá bom? Então elas auxiliam o seu corpo a matar as células senescentes, as maçãs podres da cesta, tá bom? Quais são essas? Olha aqui, ó. A primeira delas é quercetin, a quercetina. Quercetina, que é comum suplemento, a gente prescreve aí para muitas pessoas. E a outra é a fisetina, tá? Então são 2 tipos de suplementos que a gente já sabe que tem um potencial muito grande para matar células velhas dentro de você, tá bom?
muitas vezes essas substâncias elas simulam um jejum dentro do teu corpo e vão lá e matam aquela célula de que as suas células tronco ajam no seu processo de rejuvenescimento. E Harvard já entende que células tronco, tratamentos com células tronco estão mostrando um potencial gigantesco para diferentes tipos de problemas. Eu vou falar aqui para vocês quais são, tá bom? Reduz inflamação, reduz senescência celular e reduz exaustão de célula tronco. Então, elas estão agindo sobre 3 mecanismos diferentes pelos quais a gente envelhece. Então, tratamentos com células tronco são muito promissores, tá bom? Qual é o outro tratamento? A câmara hiperbárica. Tá? A câmara hiperbárica é um tratamento que geralmente a medicina só prescreve para quem está muito doente. Aí você consegue perceber que vários jogadores de futebol não estão doentes e fazem câmara hiperbárica, tá bom? O Cristiano Ronaldo, o que ganhou agora a Copa do Mundo lá, o Yamal, tá? Faz câmara hiperbárica como tratamento. Por quê? Mas eles não estão doentes, se não tem problema de pele, se não tem problema com infecção. Como funciona a câmara hiperbárica? A gente coloca um monte de oxigênio dentro de você. Quando você entra na câmara hiperbárica, você está respirando um ar que tem 100% de concentração de oxigênio, tá? Enquanto que no ar convencional, aqui agora, eu estou respirando 21% de oxigênio. A quantidade de oxigênio elevada dentro de você, ela oxida o teu corpo. Mas, doutor, oxidar não é uma coisa ruim, é uma coisa péssima, tá bom? Quando a gente oxida demais, a gente envelhece antes da hora. Só que a sessão de câmara hiperbárica dura 1 hora. Então você estressa o teu corpo oxidando, matando aquilo que está velho, você faz uma faxina na casa. É como se você estivesse jogando água oxigenada para matar para limpar aquele banheiro, tá bom? E aí a resposta que o teu corpo monta depois daquilo é uma resposta de antioxidação. Então, o oxigênio estressou tanto o teu corpo que depois a única forma que o corpo tem de reagir àquilo é produzindo antioxidante. Aí ele vai e tem uma resposta maravilhosa de antioxidação durante aquela semana ou durante aqueles 15 dias, que vai demorar entre sessões. Se você vivesse só dando oxigênio, você ia morrer muito mais rápido. Mas quando você põe oxigênio por um tempo controlado e vai repetir aquela sessão depois de alguns 20, 30 dias, a resposta para o seu corpo é maravilhosa. E aí Harvard menciona que a câmara hiperbárica melhora a função mitocondrial, aumenta o comprimento de telômero e age sobre o mecanismo de morte de senescência celular, mata aquelas células zumbis. Então, como as células tronco, a terapia com câmara hiperbárica está agindo também sobre 3 mecanismos diferentes de envelhecimento. De 12, a gente está atacando 3 mecanismos diferentes. Então, parece um tratamento muito promissor, tá? Os riscos na câmara hiperbárica são muito pequenos. Geralmente é o incômodo da pressão do oxigênio. Para quem tem problemas auditivos, problemas do tímpano, corre o risco de perfurar o tímpano. Mas é como se você estivesse pegando um avião e subindo, vai dar aquelas explosõezinhas no seu ouvido, ou como se você estivesse pegando a máscara para fazer mergulho, tá? Então, é um tratamento bastante seguro, tá? É um tratamento que eu recomendo muito frequentemente para os meus pacientes. Ok, quais outros tratamentos? Olha aqui, ó, a bela, maravilhosa da sauna, tá bom? Então, o uso de sauna não é moda, é ciência, tá bom? É ciência, gente. De onde que surge essa evidência? Existe um país chamado Finlândia, que é frio pra caramba. E as pessoas têm um hábito cultural de, ao invés de ir pro bar, igual a gente vai aqui depois do trabalho, elas vão pra sauna, tá? Então elas pegaram pessoas que durante 20 anos fizeram sauna 7 vezes por semana. 7 vezes. Essas pessoas que fizeram sauna 7 vezes por semana, quando comparado com as pessoas que faziam sauna 1 vez por semana, tinha uma redução de risco cardiovascular de 40% e uma redução de risco de demência em 60%. Então, os estudos finlandeses, que são muito legais, indicam pra gente que a utilização frequente de sauna reduz o seu risco cardiovascular. Por quê? Agora vai o mais legal. A sauna, ela simula dentro de você uma atividade física. Tá? Ela faz as suas artérias dilatarem
aí você fica vermelho, você sua. Esse processo de dilatação é um treino cardiovascular, é a mesma coisa que acontece quando você está correndo. A sua artéria dilata e a sua artéria depois contrai. Isso daqui aumenta a sua capacidade de não ter pressão alta, de não ter problemas cardiovasculares depois, tá bom? Além disso, a diferença de temperatura aumenta dentro de você um grupo muito bacana de proteínas que a gente chama de proteínas do choque térmico. As proteínas do choque térmico, elas têm cientificamente a função de jogar proteínas ruins fora, tá? Então, quando a gente mexe na temperatura do corpo, as proteínas do choque térmico se ativam e elas têm uma capacidade de jogar fora proteínas que estão mal dobradas, tá? Mal dobradas são proteínas que se acumulam dentro da célula e que causam diversos tipos de problema, tá? Então é uma base para o câncer, é uma base para o Alzheimer. É por isso que a gente está entendendo que sauna reduz risco de Alzheimer, porque melhora a saúde cardiovascular, porque joga proteínas mal dobradas fora. É muito benéfico fazer sauna. Quais são os maiores riscos da sauna? O risco de queda. Então, a sauna é um ambiente que fica úmido e nos estudos finlandeses o que mais acontecia de ruim dentro de uma sauna eram as pessoas escorregarem e caírem. Tá? E aí a gente está falando de idosos que podem ter problemas de escorregar, cair, quebrar, fraturar, bater o crânio, ter traumatismo. Então o que eles fazem? Eles fazem sauna seca. Então a gente tem um menor risco de desenvolver, de cair e ter problemas com as saunas secas. Essa é uma pergunta muito comum que os pacientes têm. Qual sauna, doutor? A resposta é qualquer uma. Aquela que você tiver acesso. No Brasil não é tão comum a gente ter acesso à sauna, tá bom? Mas tem a úmida? Vai na úmida. Tem a seca? Aí prefere a seca, tá bom? E agora sim você já está indo para o lado da infravermelha, mas os papéis... Tem uma pausa aqui, devido à baixa qualidade de conexão. Aqui também travou para mim. A minha internet falhou um pouquinho, pessoal. Mas a sauna seca é a melhor que tem. A que tem... Pausou de novo. Talvez seja melhor eu trocar para o 5G. Tá falhando um pouco aqui, pessoal. Eu vou tentar um pouquinho mais com vocês. E se não der certo, eu troco aqui pro meu 5G, tá bom? Sauna seca seria a melhor escolha, mas se você tem acesso à sauna úmida, vai para a sauna úmida mesmo, tá bom? É isso aí. Quanto tempo? 20 minutos por dia. Qual o cuidado? Se hidrata antes da sauna. Pode ser com água e pode ser com eletrólito. Água de coco, água com sal integral, tá? E aí, por fim, Harvard menciona exposição ao frio, tá? Então você pode fazer banho de gelo. Você pode desligar o teu chuveiro no final do teu banho, tá? Toma um banho quente, aí no final você coloca 5 minutos de água gelada. Você pode terminar a sauna e tomar uma ducha fria. Você pode terminar a sauna e pular na piscina. Você pode fazer qualquer combinação dessa terapia de contraste. Ela acaba sendo um treino para a sua resiliência autonômica. O que isso significa? Você estressa seu corpo para um lado, você estressa seu corpo para o outro lado e ele aprende a se adaptar melhor. Significa que naquele dia você provavelmente vai responder melhor ao estresse do seu trabalho porque você já treinou o seu corpo a se estressar e se acalmar antes do dia começar. É por isso que terapia de contraste é benéfica e agora vocês têm aqui, ó, escrito por Harvard, que tanto sauna quanto exposição ao frio são muito benéficas. Existem tratamentos que são com câmaras de frio também, tá? Não necessariamente precisa ser o gelo. Só que o gelo é bastante acessível. Beleza. Agora a gente vai falar de suplemento, né? Que é um universo muito polêmico, que as pessoas adoram tomar suplemento, mas será que eles realmente funcionam para a finalidade de longevidade? Então aqui a gente vai ter uma lista dos suplementos de longevidade, tá? Escreve aí pra mim quais suplementos vocês estão tomando que vocês acham que estão ajudando vocês a viverem mais, tá? E eu vou comparar com o que Harvard está falando aqui. Primeiro deles é o famoso ômega 3, tá? Ômega 3. Qual é a questão com o ômega 3, gente? O ômega 3 é uma gordura essencial. A Verônica está tomando ômega 3, parabéns, Verônica.
A gente precisa consumir ômega 3, porque o nosso corpo não produz. Então isso torna ele uma gordura essencial, significa que é essencial a gente comer ele, tá bom? Legal. Quando é essencial faz muita falta, pessoal. Então o que a ciência de Harvard fala sobre a suplementação com ômega 3? Ele fala que o melhor dos cenários era você medir o ômega 3 no seu sangue, tá? Esse era o melhor dos cenários e existe a possibilidade, não é difícil, é um examezinho simples de... É um exame muito simples de sangue que vai ajudar a gente a saber se você tem deficiência de ômega 3, tá? Para além disso, é importante que você peça ao teu médico que dose os seus níveis de ômega 3. O ômega 3 não é a única gordura essencial. O ômega 6 também é uma gordura essencial que, em geral, está em excesso na população, porque a gente já consome diariamente o óleo de soja, milho, canola, girassol, que é enriquecido com ômega 6. Que é ômega 6 literalmente, né? Não é enriquecido. O ômega 6 é ruim? Não. O ômega 6 é essencial. Se a gente não comer ômega 6, a gente não tem. Vou contar o que aconteceu comigo. Eu passei muito tempo sem comer nada de ômega 6. Na minha casa era só azeite, que era ômega 9, e eu tomando as minhas cápsulazinhas de ômega 3. Quando eu fui fazer o teste de ômega 6 dentro de mim, eu estava extremamente deficiente em ômega 6. Então eu passei a preparar alguns alimentos, né, com o óleo de cozinha para me nutrir dessa gordura, que também é uma gordura essencial. Se a gente não comer ômega 6, não tem. Então, para vocês que têm fobia de ômega 6, de óleo de cozinha, não precisa ter. O problema do óleo de cozinha é quando ele é superaquecido, quando a gente faz fritura com ele, quando a gente coloca as temperaturas muito altas, ele perde as características legais dele, tá bom? É uma gordura muito importante, tá? Então, ômega 3 e ômega 6. Harvard aqui fala pra gente que as informações dos artigos científicos que mostram consumo ou não consumo de ômega 3, eles são muito controversos, tá? Mas em geral, o ideal é que você meça esses índices de ômega 3. Onde que a gente encontra ômega 3? Em alguns tipos de gordura, de peixes, tá? Que ninguém come mais, entendeu? Não tem mais peixe saudável aí. É isso. É difícil. Fui para o Canadá esses dias, aí eu consegui comer um salmão que veio da natureza, mas no Brasil é salmão de cativeiro, é salmão que comeu soja ali mesmo, tá bom? Então eu recomendo para os meus pacientes ômega 3, eu recomendo dosar ômega 3, aí a gente consegue saber se a pessoa precisa de EPA, se ela precisa de DHA, se aquela quantidade está suficiente, se a gente precisa dobrar a dose, se a gente precisa triplicar a dose, tá bom? As recomendações gerais são de consumo de 1 a 2 gramas de ômega 3 por dia, tá bom? Outro tipo de substância que é o famoso e querido magnésio, tá? E aí, pessoal, Harvard descreve que deficiência de magnésio em adultos é comum, tá? Então, faz muito sentido a maior parte da população tomar magnésio, porque os médicos não dosam magnésio, tá? E é comum essa deficiência. Tá bem? Recomendo que as pessoas tomem magnésio. E aí, Harvard vai falar pra gente o que ele beneficia. Ó, o magnésio beneficia pessoas com pressão alta, doença coronária, que são as pessoas que têm placa de gordura ou já infartaram, tá? Pessoas com insônia, pessoas com enxaqueca, pessoas com diabetes, ansiedade, constipação e pessoas que querem recuperar os seus músculos depois de atividade física, tá bom? Então, o magnésio é uma reposição muito importante. Para a gente saber níveis exatos de deficiência de magnésio, não adianta pedir o exame de sangue magnésio. Aquilo ali vai diagnosticar uma deficiência severa. É uma deficiência que vai levar a pessoa para emergência já com uma arritmia grave, provavelmente pode morrer lá na emergência se o médico não sacar que é deficiência de magnésio que está acontecendo. E que às vezes demora para ele sacar, tá bom? Então, é legal que vocês tomem magnésio. O magnésio ele se concentra dentro da célula e não fora, por isso o sangue não é a melhor forma de fazer esse diagnóstico.
E existem exames de precisão, que são exames um pouco mais caros, mas vão dizer pra gente exatamente se você precisa ou não de magnésio e quanto, tá? Então, magnésio, quem tá tomando é bacana. Qual é o cuidado? Óxido de magnésio, que é o magnésio barato da farmácia, vira cocô, vira diarreia. É ótimo para quem tem constipação. Se você está constipado, comprar o magnésio barato da farmácia funciona muito, tá? A vitamina D. O que Harvard fala? Deficiência de vitamina D é comum. Assim como ele descreve deficiência de magnésio como sendo comum, tá? A gente, quando vai testar fazer ensaio clínico randomizado, dando vitamina D para pessoas e não dando, os estudos são muitas vezes inconclusivos. Se você pega 20 anos de história sobre o que a Sociedade de Endocrinologia Americana e a brasileira copia de lá para cá, faz em relação à vitamina D, eles mudam a cada 5, 6 anos, tá bom? Aí eles acham que é uma coisa, aí depois 6 anos eles acham que é outra, aí depois eles acham que é outra. O que vocês precisam entender? A medicina é uma ciência de verdades transitórias. O que a gente acha hoje provavelmente vai ser diferente daqui a 10 anos. E quando passar 100 anos, a gente vai achar que tudo que a gente fazia lá para trás era um absurdo. Mas, por enquanto, é essa a luz que a gente tem, de que a vitamina D pode beneficiar as pessoas que têm deficiência. Tá? A Harvard fala sobre isso. E aí, o que é deficiência? É bastante não claro, tá bom? A gente não consegue bater a tecla, não é aquele 20 lá que aparece no exame de sangue. Se você pegar pacientes europeus, o máximo descrito nos laboratórios da Europa é 200, aí aqui no Brasil escreve assim, se for maior que 100, risco de toxicidade. Harvard descreve o risco de toxicidade a partir de 150, tá bom? Então, você precisa de um acompanhamento individualizado para entender se vitamina D é benéfico para você. O que eu, Dr. Guilherme, faço? Eu tomo vitamina D todos os dias, tá? Eu acho muito importante. Mas quando a gente vai para o lado do ensaio clínico randomizado, que é a tal da evidência máxima que a medicina gosta, eles vão falar assim, olha, não prescreva vitamina D, não tem benefício e é isso daí, tá? Eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acham sobre vitamina D. O que a gente sabe é que tem vários países que, por baixa exposição solar, tem vários problemas de saúde mental, problemas ósseos, problemas cardiovasculares por conta também de deficiência de vitamina D, tá bom? Então, os estudos observacionais, quando a gente observa uma população, eles falam que provavelmente a vitamina D está relacionada com aquela doença. E aí, quando a medicina vai testar se está relacionado ou não, eles fazem um ensaio clínico randomizado, dão vitamina D para as pessoas, eles concluem que não, tá bom? Mas pode ser que daqui a 6 anos a Sociedade de Endocrinologia mude de novo a ideia sobre isso, entendeu? Então é a verdade transitória. A queridinha do momento se chama creatina, tá? Essa daqui veio para ficar. Harvard fala super bem de creatina, tá bom? Fala sobre creatina sendo benéfica para músculo, mas que não aumenta a massa muscular. Fala sobre benefício cognitivo, só que a dose para benefício cognitivo costuma ser maior do que aqueles 2 a 5 gramas, tá bom? Fala que é benéfico para diabetes, fala que é benéfico para osteoporose e fala que é benéfico para doenças neuromusculares, que são doenças mais graves, tá? Então, a verdade é, creatina é um negócio muito barato, é um negócio que está mostrando muito benefício e é um tipo de suplemento que seu corpo conhece muito bem, as células reconhecem creatina. A creatina é uma forma da gente estocar energia dentro das nossas células, especialmente as nossas células musculares. Existe uma falácia que é a creatina causando disfunção renal. Isso não é real, tá bom? Quando você toma creatina, você pode aumentar a creatinina, que é um marcador de doença renal, mas ele aumentou porque você aumentou o consumo de creatina e a creatinina dentro da sua massa muscular. Para você ter ideia se a creatina causou dano ou não ao seu rim, você precisa pedir ao seu médico um exame que chama cistatina C. É este daí o padrão ouro para a gente identificar se tem problema ou não acontecendo com o rim e não acontece, tá bom? Então a gente pode sim com segurança falar de 5 gramas de creatina por dia. Eu prescrevo para os meus pacientes
em torno de 15 gramas de creatina por dia, mas porque eles estão em acompanhamento, tá bom? É isso. O colágeno, que é uma proteína que a galera toda toma, que a internet fala que depois que você toma colágeno tudo é destruído e que é a mesma coisa, que eles estão vendendo só proteína cara para você. Qual é a evidência? Tomar colágeno por Harvard melhora a elasticidade e a hidratação da tua pele. Então, para vocês que querem ter beleza cutânea, que querem manter a elasticidade da pele, manter uma pele bem hidratada, existe sim evidência científica que você tomar colágeno vai melhorar isso. Tome colágeno. Eu tomo 40 gramas de colágeno todos os dias, tá bom? É uma proteína muito bacana. Mas não existe muito benefício para outras finalidades, tá bem? A articulação, junta, nananana, ainda não está claro que beneficia isso, tá ok? Você pode tomar? Pode, toma, pensando que você está ajudando a sua pele, que você está ajudando, e isso daí vai ser já muito interessante para você. Eu recomendo o consumo de colágeno para os meus pacientes também, tá bom? É uma proteína simples. Qual é a melhor fonte de colágeno? É você comer dos animais, né? A gente tem colágeno dos animais nos ossos, nas cartilagens, mas agora a gente só come filé mignon, filé, a gente não acha bonito mais comer as carnes com os ossos, mas é ali no osso que tem um monte de colágeno e o melhor colágeno que tem chama pé de galinha, tá bom? Você pode fazer o caldo de ossos para vocês tomarem e isso aí é muito benéfico para várias coisas. Qual é o outro suplemento que Harvard fala que tem um potencial muito grande? É a curcumina, tá bom? A curcumina, ela tem alguns benefícios descritos, tá? Harvard descreve que a curcumina ajuda osteoartrite, dores articulares. Já existem estudos que estão usando curcumina como prevenção de câncer, tá? E já existem estudos falando de função cognitiva. Então, ainda existe alguma incerteza em relação à curcumina. Além disso, a curcumina é muito mal absorvida pelo nosso intestino. A maior parte da curcumina fica lá no intestino. Aí a gente cria algumas formas de curcumina. Curcumina lipossomal, curcumina liofilizada, curcumina para tentar absorver mais, mas a gente não tem certeza que isso funciona muito bem, tá? O fato é que, para aquelas pessoas que têm dores articulares, curcumina funciona muito bem. Se você tem artrite, se você tem artrose, você pode tomar curcumina. Quando a gente olha os países do mundo que consomem muita curcumina, que é a Índia, que tem a curcumina na base do curry, a gente percebe que eles têm menor incidência de evento cardiovascular. Então, a observação é essa. É por conta da curcumina? A gente não sabe, tá bom? Pode ser que sim. Grande parte de ser cientista e ser médico, e vocês podem ser cientistas e médicos, é observar, né? A gente pode observar as coisas que estão acontecendo no nosso redor e conseguir concluir algumas coisas. É claro que nem todas as conclusões vão ser verdadeiras, mas precisa discernir, tá bom, gente? Precisa ter inteligência. Coenzima Q10. Tem algumas pessoas que falaram que tomam coenzima Q10 aí. Será que ela realmente ajuda? Tá? O que Harvard fala que coenzima Q10 faz com certeza? Alivia as dores das pessoas que tomam estatina, tá? Então, quem estiver tomando estatina e tiver com dor muscular, que geralmente é aquela dor que aparece na panturrilha quando você deita, é uma dor que aparece na panturrilha à noite. Por que ela vem? Porque você tomou o remédio do colesterol à noite, aí dá meia hora você começa a ter dor na panturrilha, tá? Você se beneficia de tomar coenzima Q10, você pode tomar. Harvard também fala que Q10 beneficia pessoas que têm fadiga, cansaço, tá bom? E que também pode melhorar a saúde cardiovascular. Para isso daqui, Harvard fala que coenzima Q10 é muito legal. Você não tem nada disso. Você quer tomar coenzima Q10? Você pode? Você pode, mas não necessariamente aquilo ali vai estar te beneficiando tremendamente. A coenzima Q10 pode auxiliar o funcionamento da sua mitocôndria, mas não é certo. Aí essas suplementações aqui, que eu falei pra vocês e estou finalizando elas agora. Falta uma, pessoal. É a vitamina B12, tá bem? Vitamina B12 é importante para a cognição. A vitamina B12 é causa de dano nervoso, ela é causa de problema cognitivo, ela é causa de anemia.
e é quase um milagre do nosso corpo conseguir absorver vitamina B12, tá? É tipo assim, você entende que o corpo tem uma potência muito grande quando ele está absorvendo vitamina B12, porque a ciência da absorção dela é bastante difícil, tá? Então é interessante que vocês estejam rotineiramente dosando a vitamina B12 em vocês, tá bom? Significa que aqueles valores da vitamina B12 do laboratório lá tem alguns que põem 187, tá bom? Significa que está ali em 187, tá bom? Não significa, tá? Só significa que a maior parte das pessoas desenvolveu doença para baixo daquilo ali. Mas você pode estar adoecido ou prestes a adoecer se os seus níveis de vitamina B12 estiverem por ali. O melhor parâmetro para a gente determinar a deficiência de vitamina B12 nem é a vitamina B12 ali na sua circulação, tá bom? É outro tipo de ácido orgânico que a gente dosa na urina, ali que a gente tem o diagnóstico final sobre deficiência ou não de vitamina B12, tá bom? Ok. Essas daqui são as vitaminas e suplementos que Harvard indica com potencial benéfico para longevidade, para algumas doenças específicas, tá bom? Então essas é muito importante que a maioria de vocês tenha aí na casa de vocês, que faça uso com alguma regularidade, porque a ciência por trás disso já é muito boa, tá? Aí eles criam aqui no documento, que vocês podem ter esse documento, manda aqui embaixo cartilha, que a gente vai mandar para vocês depois essa cartilha traduzida para português. Eu não posso mandar essa daqui, porque senão eu estou rompendo o direito autoral de Harvard. Vocês podem comprar a cartilha original no site, custa barato, $30, tá bom? R$100, cento e poucos reais. Você compra uma blusa a menos e você compra um documento científico muito importante. Quais são os suplementos que eles estão mantendo o olho, eles estão prestando atenção, eles colocaram a lupinha aqui, ó. Quais são eles? A primeira é a tal da NAD, ou precursores da coenzima, precursores do NAD, tá? Existe um cara muito inteligente que se chama David Sinclair. O David Sinclair, ele é uma das mentes mais brilhantes da atualidade dentro da medicina. Ele é um biólogo geneticista que tem um laboratório em Harvard e ele já vai ganhar o Prêmio Nobel da Medicina, porque ele atualmente tem um ensaio clínico que está fazendo as células dos olhos voltarem no tempo. Ele literalmente está fazendo as células dos olhos rejuvenescerem, tá bom? Então ele está mudando a forma que a medicina enxerga a medicina. Do jeito que está agora, a gente entende que envelhecimento é uma coisa normal, que não é um problema. Aí agora, recentemente, a gente já entende que envelhecimento pode ser uma doença. Envelhecimento, segundo o David Sinclair, é uma programação dos seus genes. Os seus genes são programados para envelhecer, as suas células são programadas para envelhecer, mas existe forma da gente rejuvenescer essas células, da gente inverter esse processo de envelhecimento. E foi a mesma coisa que o Nobel da Medicina que eu conheci semana passada, ou semana retrasada, que é o Yamanaka, lá de Montreal, falou sobre os fatores do Yamanaka. Ele encontrou o mecanismo celular que faz uma célula velha diferenciada se tornar uma célula jovem com um potencial gigante de ser uma célula-tronco. Ele chama de célula-tronco pluripotente induzida. Então, a medicina ela já está entendendo como reverter o envelhecimento, tá? E aí, Harvard está prestando atenção nesses precursores de NAD. O David Sinclair menciona o NMN, tá bom? O NMN é uma suplementação muito legal. Ele é uma substância que surge a partir da vitamina B3. Então, o NMN, de acordo com David Sinclair, é uma suplementação de longevidade em que Harvard está prestando atenção. Quais outras que Harvard está prestando atenção? A urolitina A, que é encontrada no romã, tá? A espermidina, a astaxantina, que é o pigmento laranjinha que a gente encontra no camarão, que a gente encontra às vezes no salmão, que eles vêm do krill, que é um camarãozinho, né, faz parte do plâncton marítimo e que tem essa substância lá dentro.
Astaxantina, inclusive, gente, para quem não gosta de protetor solar, eu tomo a urolitina A, eu tomo a astaxantina, eu tomo taurina e eu tomo a glicina NAC, tá bem? Ok. Mas eu tô regularmente fazendo os meus exames. Ok, a Harvard vai falar agora pra gente quais são as dietas que funcionam bem, tá? E aí, o que eu quero falar pra vocês? Existe um tipo de dieta que se chama dieta DASH, tá? Ela foi criada lá nos Estados Unidos e que ela ajuda a gente a diminuir hipertensão, diminuir pressão alta, tá bem? E em estudos científicos ela mostra pra gente ter algum tipo de benefício sobre redução de evento cardiovascular, que diminui o seu risco de morrer, tá? Agora, a dieta mais estudada da medicina toda é a dieta mediterrânea, tá bom? Então a gente fica entre esses dois tipos de dieta, uma dieta DASH e uma dieta mediterrânea, tá? Comer saudável, pessoal, pode ser muito mais simples. Não existe um tipo de dieta que vai funcionar para todo mundo, não existe um tipo de suplemento que vai funcionar para todo mundo. Cada um tem uma individualidade. Para alguns pacientes, um determinado alimento é uma bênção, para outras, se tiver alergia, ela vai morrer por conta daquele alimento. Então é muito diverso nessa questão de alimento. Não tem como a gente saber. Fabi, vê se por que o ar-condicionado desligou. Legal. Beleza, então essas são as duas dietas que eu recomendaria. Eu não vou ficar falando muito sobre dietas, mas o que a gente quer mostrar que funciona, pessoal? Funciona restrição calórica, tá bom? Quando você come menos, a tendência é que você viva mais, tanto em modelos animais quanto em modelos humanos. E aí a restrição calórica, ela pode ser atingida de algumas formas diferentes. Você pode fazer isso através de jejum intermitente, que não necessariamente tem mais benefício do que a restrição calórica tradicional. O jejum intermitente, ele inclusive pode ser ruim para algumas pessoas, pessoas que são muito fadigadas, pessoas que têm problemas de regulação de glicemia, etc., precisam estar assistidas. Em geral, um jejum intermitente aí de 12 horas não faz mal para as pessoas, ou seja, comer de 7 a 7, tá tudo bem, tá bom? Mas é uma forma que você tem de ter restrição calórica. Você também tem outra forma de restringir caloria, que é comendo menos, tá? Aí, por isso, aquelas medicações lá de longevidade, como os análogos de GLP-1, eles podem fazer você viver mais. Fabi, clica aqui. Oh, meu Deus, eu que mexi? Não, porque a televisão falhou. Tá? Beleza. Legal, pessoal. Então já temos estudo científico falando que restrição calórica vai fazer você viver mais. Os animais que eles colocam uma restrição calórica de 40% vivem muito mais do que os outros animais, tá bom? Em modelos animais. Em modelos humanos a gente sabe que restrição calórica funciona muito bem, precisa estar acompanhado de músculo, tá? Aí, Harvard cria essa seção que se chama Movimento e a Sua Saúde. Então vamos lá. Agora, existe um médico muito famoso, chama Peter Attia. A gente gosta muito do que o Peter Attia fala, porque ele é bastante inteligente, mas ele também é uma pessoa obsessiva compulsiva. Aí ele vai e coloca as pessoas fazendo muita atividade física, tá? Aí quando você vai pesquisar as pessoas que vivem muito tempo aí nos modelos observacionais de Zona Azul, não tem ninguém que fez essa quantidade de atividade física que ele está mandando a galera fazer. Então precisa observar, precisa ter inteligência, tá bom? O fato é, se você se mantiver ativo, oposto do que eu faço, que é ficar o dia inteiro sentado aqui, você provavelmente vai ter grandes benefícios de longevidade, tá? Aquela pessoa que não fica sentado o dia inteiro, aquela pessoa que se movimenta o dia inteiro, essa vai ter benefício, tá bom? Aqui ele fala um pouco sobre o exercício aeróbico, ele fala sobre as articulações muito rígidas, ele fala sobre exercícios de equilíbrio, ele fala sobre aumento de massa de gordura. Então, não existe uma atividade física específica que vai fazer você viver muito tempo, tá bom? O seu corpo precisa estar condicionado. Em geral, o corpo gosta de diversidade.
Ele gosta de um dia você fazer força, um dia você fazer cardio, um dia você fazer mobilidade, outro dia você fazer flexibilidade. São todos esses componentes que são importantes. Não é só força. Você precisa ter equilíbrio. Você precisa ter flexibilidade e mobilidade das suas articulações se você quer bancar uma vida com longevidade, tá bom? Então, exercícios mais complexos que são muito legais. Existem algumas técnicas que são mais complexas, tá? O yoga, existe a calistenia, existem técnicas que trabalham o corpo de uma maneira mais complexa do que movimentos isolados que a gente encontra na academia, por exemplo, tá? Agora, um dos principais marcadores de longevidade que a gente tem e pode medir, se você quer hoje saber quanto você vai viver, um exame simples que você pode fazer, não é tão fácil de ser encontrado. Aqui em São Paulo tem fila para fazer esse exame, chama-se ergoespirometria, tá? A ergoespirometria, ela vai dar pra gente um númerozinho que se chama VO2 máximo. O VO2 máximo é um parâmetro que mostra muita coisa. Ele fala sobre um acoplamento de sistemas, tá? Ele mostra pra gente, indiretamente, quanto oxigênio você respirou, foi para o seu pulmão. Do seu pulmão se difundiu, foi para as suas artérias, foi para os seus músculos e produziu gás carbônico. Aí a gente mede a quantidade de oxigênio que entrou, a gente mede a quantidade de gás carbônico que saiu e a gente consegue mostrar para você qual é o seu cardiovascular fit, quão competente está o seu sistema cardiovascular, tá bom? Isso é um excelente proxy de longevidade, então a gente consegue ter uma noção muito boa se você vai viver por mais tempo através desse número. É uma esteira que você vai correr meia hora lá, entendeu? E vai te dar um resultado muito bom. Esse número é treinável. Você pode ter um VO2 máximo baixo hoje e ter um VO2 máximo alto daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, contando que você esteja se preparando cardiopulmonarmente, tá bom? Tem pessoas que têm limitação com isso aqui, né? Pessoas que têm um pulmão comprometido, em geral não tem bons parâmetros de VO2 máximo porque o pulmão não está difundindo bem. Mas ele é um exame bom, não porque ele fala necessariamente quanto você vai viver, porque ele integra vários sistemas. Ele fala de respiração, de capacidade de difusão, fala de capacidade das suas artérias em transportarem oxigênio, fala da capacidade do seu músculo em absorver aquele oxigênio, fala da capacidade da sua mitocôndria em pegar aquele oxigênio e produzir energia e CO2 e da sua capacidade de devolver esse CO2 para a sua respiração. Ele fala de uma integração de sistemas, ele fala de muita coisa junto, tá bom? No fim, a ideia central aqui, ó, é mova-se para uma vida mais longa, tá? Você não precisa morrer de fazer atividade física igual o Peter Attia faz. Eu pego aqui muitos empresários, muitas pessoas que estão se matando de fazer atividade física. Elas estão sofrendo com aquela atividade física, mas internamente elas acreditam que aquela atividade física está fazendo bem para elas. Não está, tá bom? O importante é você se manter ativo. Eu brinco que eu tenho uma voz super saudável e aí ela não para 1 minuto do dia. Ela está o dia inteiro lá, ó, andando na casa dela, ela vai no quintal dela, ela mexe alguma coisa, ela baixa no chão, ela pega as coisas e agora ela está aí, 82, maravilhosa, tá bom? Nunca fez uma musculação na vida dela, ok? Ela faz corridinha no final do dia, trotezinho, tá? Entenderam sobre atividade física? É mais simples, é muito mais simples. Sobre comer, é comer menos, restrição calórica aumenta a sua longevidade. E atividade física é sobre não ficar sentado, é sobre você se movimentar. Só que a maioria das profissões hoje é sentada. Eu sou uma pessoa que faço exercício físico 1 hora pela manhã, mas eu tenho baixo nível de atividade física porque eu passo o dia sentado atendendo os meus pacientes, entendeu? Então eu não estou me preparando necessariamente para uma vida longeva, porque eu estou parado a maior parte do tempo, tá bom? Vocês aí, da conversa, da live, como é que está o nível de atividade física de vocês? Atividade física significa quanto que eu estou sentado durante o dia, tá bom? Vocês estão muito sentados durante o dia ou vocês estão muito em movimento durante o dia, tá? Todo mundo sentado igual a mim?
Legal, pessoal, a gente já está se encaminhando para o fim, tá bom? Eu já estou falando há 1 hora já? Meu Deus do céu, falação. Pessoal, sono. Sono não é menos importante, tá por último, mas é muito importante, tá bem? Sono. Para mim, Dr. Guilherme, a minha opinião, é o principal marcador de longevidade de uma pessoa. Não é a atividade física, é o sono sim, tá bom? Dormir é muito importante, porque ele vai interferir na sua saúde mental. Aí chega o paciente no meu consultório e eu falo assim, olha, se prepara que a gente vai viver 120 anos. Ele fala, ai doutor, eu não quero não. Por quê? Porque as emoções da pessoa não estão legais. Ela não quer viver 120 anos sofrendo, tá bom? Como que faz para melhorar? Primeiro passo é dormir. Aí quando a gente faz os exames de ciclo circadiano nela, a gente vai ver que o ciclo dela está invertido. Ela está fazendo pico de cortisol à noite e está fazendo pico de melatonina de manhã. Essa telinha aí que vocês estão assistindo agora, esse monte de luz que eu estou tomando aqui agora, estão super atrapalhando o nosso cérebro. A mensagem que o meu cérebro pega é assim, ó, é meio-dia agora. É por isso que aqueles óculos amarelos estão ganhando tanto espaço. Não é midiático isso é real. Isso beneficia as pessoas, tá bom? Vocês podem e devem usar óculos amarelo a partir do pôr do sol, que é quando o seu cérebro deveria estar entendendo que a luz está diminuindo, tá bom? E é só depois de 3 horas com baixa exposição à fração azul da luz que você vai produzir melatonina em nível adequado, que vai desligar a tua hipófise, que vai regular os teus hormônios e que vai mandar uma mensagem para o teu corpo que anoiteceu. É essa a mensagem aí que a melatonina manda, tá? Harvard manda a gente aprender a lidar com o estresse. Aí as pessoas nem acham que elas estão estressadas. Elas acham que está tudo bem. Aí quando a gente vai fazer aferições indiretas, a gente entende que o corpo dela está cronicamente estressado, mas ela já se acostumou com o estresse, tá? Harvard menciona saúde mental. Pessoas com problemas de saúde mental chegam a viver 15 anos menos do que pessoas sem problemas de saúde mental. Tá bem? Tá todo mundo com problema de saúde mental, tá? Ansiedade, um monte de tela, ninguém dorme bem mais. Mas olha o que é muito importante, conexão. Você precisa de pessoas que te conhecem, você precisa confiar nas pessoas, tá? Um problema sério que a gente vê nas pessoas famosas dentro de consultório é que elas têm baixa capacidade de confiar nas pessoas, porque geralmente as pessoas têm interesse em relação a elas, tá? Conectar, ter uma pessoa que você consegue se abrir, uma pessoa que conhece as suas emoções, isso é muito relevante, tá? A gente não consegue se conectar com 1 milhão de pessoas, a gente consegue se conectar com poucas pessoas. Nós, seres humanos, fomos feitos para viver em lugares pequenos, vilas de 2.000 pessoas, né? A gente decide que a gente quer conviver com o mundo todo através da rede social, sei lá quantos bilhões de pessoas. Isso não é conexão, isso é uma falsa impressão de conexão, isso não está ajudando ninguém, tá bom? Então é importante que você tenha conexões reais para que você tenha uma saúde. Aí ó, eles mencionam felicidade, eles mencionam colocar o seu cérebro para funcionar, tá bem? Ficar lá na frente da televisão é o passo para demenciar, tá bem? E eles também mencionam uma vida com propósito. Isso tudo é informação de Harvard, tá bom? Que você muitas vezes não escuta dentro de consultório, mas que várias vezes pode ter um impacto gigantesco sobre a sua saúde, ok? Além disso, Harvard fala como o álcool é prejudicial e como o tabaco e nicotina são ruins. E fala que é importantíssimo você fazer exames de rastreio, tá bom? É importante você medir pressão, é importante você medir o açúcar do seu sangue, é importante você medir o seu colesterol. Mulheres precisam procurar por câncer de mama, precisam procurar por câncer de colo de útero, precisam procurar a partir dos 45 câncer de cólon. Pessoas que foram expostas a tabaco, tanto diretamente, eu fumo, quanto meu familiar fumou há muito tempo, precisa fazer a tomografia do pulmão, tá bem? É um exame simples, barato, rápido, baixa quantidade de radiação, não tem por que não fazer. Os homens têm que procurar por câncer de próstata e as pessoas têm que procurar por câncer de pele, tá bom? É muito importante que você mantenha se procurando. Além disso, Harvard menciona saúde dental, tá bom? Os dentistas que estão ouvindo aí,
Muito importante, o médico esquece que tem uma boca, tá bom? É importante olhar a boca. Um canal infeccionado, isso pode ser trágico para a sua existência, tá bom? Deficiência auditiva, ele menciona aqui, ó, é o problema que a deficiência auditiva é o principal fator de risco para desenvolvimento de Alzheimer e demência, tá? Porque aquele idoso vai aos poucos se isolando. Não é porque não ouvir causa Alzheimer, é porque não ouvir causa isolamento que causa Alzheimer, tá bem? Ele não vai mais interagindo na conversa, porque ele não está mais ouvindo. Geralmente são pessoas teimosas, não querem usar o aparelho para escutar melhor, tá bem? Acham que estão escutando. Então, deficiência auditiva, deficiência visual precisam ser checadas. Mulheres, saúde óssea. Precisa ver como é que está a densidade óssea. Será que é pelo osso que eu vou morrer? Morre mesmo, tá? Fratura fêmur e depois morre rapidinho, muitas vezes. Ok, pessoal. Essas são as informações científicas sobre uma vida com longevidade, tá bem? A gente falou de... Eu falei pra caramba, eu ia falar meia hora. A gente falou de health span, lifespan, a gente falou de idade cronológica, idade biológica. A gente falou sobre as causas da pessoa envelhecer e adoecer. A gente falou de medicamentos que já têm comprovação para fazer as pessoas viverem mais e medicamentos que estão em estudo para fazer as pessoas viverem mais. A gente falou dos tratamentos, célula-tronco, câmara hiperbárica, sauna, exposição ao frio. A gente falou dos suplementos, ômega 3, magnésio, vitamina D, colágeno, creatina, curcumina, coenzima Q10 e vitamina B12, tá? A gente falou dos suplementos que estão... Harvard está de olho. NMN, urolitina, espermidina, astaxantina, N-acetilcisteína com glicina, fisetina, alfa-cetoglutarato, taurina. A gente falou que dieta não tem dieta mágica. As mais estudadas são Mediterrânea, dieta DASH, tá? Mais restrição calórica, que pode vir através de comer menos ou através do jejum intermitente, podem fazer você viver mais. Vão fazer, tá? Comer menos faz a gente viver mais, se a gente come muito. A gente nunca teve uma sociedade que teve tanta comida assim na vida, prestem atenção. A gente falou de algum exame, um proxy, que se chama VO2 máximo, que é um excelente preditor de longevidade, tá? Se você puder fazer esse exame, recomendadíssimo, não tem problema, tá? E a gente falou da importância do sono e da saúde mental. Pouco adianta você viver 120 anos se a sua vida é uma porcaria, tá? Se você é triste, se você não se conecta com as pessoas, se a sua vida não tem propósito, se você só fica lá sentado na frente da televisão, aí não faz sentido viver 120, né? Faz sentido viver 120 para quem está de fato vivendo. É isso, pessoal. Eu vou responder as perguntas agora. Fabi, como é que eu faço? Eu leio aqui? Né? Que aqui o meu aniversário é mais antigo assim. Acho que não foram tantas perguntas. Tem bastante. Tem. Vamos lá, boa noite. Boa noite, pessoal. Pessoal, comenta a cartilha aí que a gente vai mandar essa cartilha traduzida. Eu não vou mandar a cartilha original, senão é plágio, tá? No documento está escrito, não mande a cartilha original. Custa $30, gente, barato, R$150, tá bom? Vai lá no site de Harvard e compra se você fala inglês, tá? A Marie, oi Marie, beijo. Marie, minha paciente. Pessoal, estou procurando como receber a cartilha. Sou muito leiga, mas adoro o tema. Só basta que você escreva aí cartilha embaixo que a gente vai mandar o documento para você traduzido para português, tá? Então não é o documento inteiro, é o documento traduzido para português e com os meus insights. Tomei o Ozempic por bastante tempo, dose máxima sem resultado de nenhum quilo, mas meu problema de estômago agravou, meu intestino travou, depois de 5 anos não normalizou, tomei uma dose de Monjaro, tá? Margarete, são medicamentos, precisam ser observados por médico, tem efeito colateral. Harvard está descrevendo que eles têm um potencial de gerar longevidade, tá bom?
melhora de função mitocondrial, redução de inflamação, redução de oxidação, tá bem? Eu, doutor Guilherme, não tô tomando Monjaro para emagrecer, eu tomo microdose, eu tomo 0,5, eu tomo 1 miligrama por semana a cada 10 dias, tá bem? Beleza. Vamos lá. Vitamina D, biotina, creatina. Regina tá num caminho legal de vitamina D e creatina. A Margarete também já está tomando várias coisas legais. Ela tá bem completona. Quase todos os suplementos que a Margarete toma já tem evidência científica boa. Eu não sabia do óleo de cozinha, não usava. Pois é, eu também, Regina. Eu fiquei um tempão sem tomar o óleo de cozinha, que é ômega 6. Fui fazer o meu teste de ômega 6. Eu estava deficiente em ômega 6, tá bom? Um ômega 6 que comumente falta na mulher se chama óleo de prímula. A gente prescreve para as mulheres na menopausa com a intenção de baixar um pouco o calorão, funciona muito mais ou menos. Mas precisa, só não pode fritar, tá bom? Não pode fritar, aí vira problema mesmo, tá? Vitamina D, vitamina D3, a D3 é a que é a importante para você. A outra é a vitamina D2, que geralmente vem de cogumelo, é a forma vegetal dela, não faz tão bem pra gente, tá? Pega a balinha. Litotanium. Eu não sei o que é litotanium, tá? Litotanium, não sei o que é. Eu sei que o lítio, tá? O lítio, que às vezes é prescrito para bipolaridade, o lítio é uma suplementação com potencial maravilhoso para prevenção de declínio cognitivo, tá? Tem estudo científico que saiu ano passado, incrível, com a utilização de lítio. Mas aí é o lítio orotato, não é o lítio carbonato, tá bom? Que é aquele que o bipolar toma. Além disso, o lítio tem estudo científico muito bom dele para cognição, tá? Memória, para raciocínio. Não é coisa de louco, não. É coisa de gente que quer ficar mais inteligente também. A vitamina K não é mencionada. Não é, professora, infelizmente. Embora a gente tenha visto muito estudo científico saindo aí para vitamina K2 falando sobre, que se chama menaquinona, falando sobre alteração de placa de colesterol depois que a placa já está formada, tá? Tem estudo que fala, a evidência ainda é considerada pouca, fraca, tá bem? Não é maravilhosa aqui, ó, topo das galáxias, não. Significa que não faz bem para você? Não significa, tá bom? Você, de acordo com o teu médico e a orientação dele, você pode tomar. A dose estudada é 720 microgramas, é uma dose alta, tá? Não é uma dose pequena, não. O NAD ele é uma molécula que dentro da nossa mitocôndria ela vai ser responsável pelo transporte do elétron, tá? Pareceu muito científico isso que eu falei, mas é assim, ele é importante para o seu corpo produzir energia. Sem o NAD, o teu corpo tem dificuldade de produzir energia. Aí, um órgão sem energia funciona mal. Se o teu coração fica sem energia, ele funciona mal, ele tende a ter arritmias, problemas. Se o seu cérebro produz pouca energia, ele funciona mal. Aí você vai ter problema de memória, você vai ter problema de cognição, tá bem? Legal. Vou mandando as perguntas aí para vocês, pessoal. O Eduardo iniciou hoje alguma coisa, tá? Ei, doutor. Amanhã ele vai conversar comigo, tudo bem, Otto? Pessoal, o Otto, ele vai fazer, a gente vai conversar sobre a minha mentoria. Várias pessoas estavam pedindo mentoria para mim nas perguntinhas lá dos stories, tá bom? Já existem algumas pessoas que vão participar, mas eu vou finalizar as inscrições essa semana, tá bom? Eu só quero mesmo quem tem muito interesse. Quero tirar várias dúvidas. Eu movimento o dia inteiro porque trabalho em loja. Maravilha, Val. Significa que o teu nível de atividade física é muito bom, tá bom? O meu nível de atividade física é baixo. Eu faço 1 hora de exercício físico por dia, mas a minha atividade física é baixa porque eu fico sentado todo dia, tá bom? O dia inteiro. Você provavelmente vai viver mais do que eu, tá bom? Se eu não mudar esse hábito, ok? Segundo Harvard, né? O
que é NAD, já respondi. Doutor, coenzima Q10 em creme funciona? E colágeno bom? Gente, é mais simples do que parece. Grande parte de você comprar colágeno 2, 3, não tem ciência por trás disso, tá bom? Basta que você tome colágeno, ok? Que ele vai melhorar o quê? Cientificamente, ele vai melhorar a elasticidade e a hidratação da sua pele, tá bem? Coenzima Q10 em creme funciona. Uma pessoa está tentando, sei lá, trocar a via. A ciência disso deve ser bem pequenininha, tá bom? Eu nunca prescrevi coenzima Q10 via creme, mas pode ser que essa pessoa tenha mais experiência do que eu. Tá? Qual a sua visão sobre antinutrientes? Eles devem ser evitados? Tem um livro que foi escrito sobre isso, né? Algumas pessoas não se dão bem mesmo com algumas substâncias, mas aí entra naquele universo de quais alimentos fazem bem ou mal para você. Existe muita individualidade. Me senti em Harvard, legal pessoal, eu tenho ido muito frequentemente para lá, tá bom? Além do alendronato, o que você recomenda para osteoporose? Essa é uma pergunta boa, hein, professora Adriana? A verdade é que o alendronato talvez seja a melhor substância até agora. Aí depois eles inventaram o Prolia. Eu acho o Prolia uma farsa, tá? Mas tem ciência falando que a Prolia funciona. Só que é o seguinte, você toma Prolia e aí você para de tomar, 6 meses depois o seu osso foi todo embora e piorou em relação ao que estava antes. Então uma coisa que está só segurando a onda ali que você para de tomar, ela talvez não estava resolvendo, né? Litotânio, não sei o que é isso, gente. Por que algumas pessoas não emagrecem com monjar? Porque aquele VO2 máximo, a capacidade cardiopulmonar da pessoa é baixíssima, tá bom? Se a pessoa não tiver VO2 máximo, capacidade de queimar energia, de colocar oxigênio para funcionar e produzir CO2, ela não vai emagrecer, tá? Não vai. Tem que fazer o teste de esteira para saber. Poucas pessoas não emagrecem tomando Monjaro. Acontece? Acontece. Eu tenho paciente que não emagrece tomando Monjaro também, tá? Muito bem, pessoal. Eu acho que eu respondi a maioria de vocês. Eu vou deixar aqui para vocês, ó, aqui embaixo tem o link para o meu site. Lá no meu site vocês vão entender como eu trabalho. Quem tiver interesse de conhecer mais sobre o meu trabalho, você pode clicar nesse link que ele vai direcionar vocês para o meu site. Eu atualmente faço programas de acompanhamento para pessoas que querem viver mais, tá bem? Então, se você é uma pessoa que quer viver mais e está interessada nisso, tá? Eu não estou interessado em atender pacientes que não querem fazer as coisas. Se você não está interessado em mudar nada na sua vida, eu não sou médico para vocês, tá? Agora, se você está interessado em construir um projeto de longevidade, aí eu tenho como ajudar vocês, tá bom? Vou pedir para vocês que precisam mostrar isso para marido que não participou, manda aí o aviãozinho para ele também, tá bom? Para que ele fique com essa informação. Toda essa live eu vou deixar salva no YouTube, então vai virar uma aulinha lá no YouTube também, tá bem? Pessoal, já tá tarde. Um abraço, obrigado pela presença de vocês. Foi super legal essa nossa conversa, obrigado pela participação. Eu devo fazer isso com mais frequência de agora pra frente. Estou pensando em falar sobre menopausa já, tá bem? E aí, é isso. Se vocês tiverem dúvidas e quiserem que a gente converse um pouco mais, eu vou levar essa conversa pro DM, tá bem? Para os meus directs. Então aí vocês podem ir lá que a gente vai conversar de uma maneira mais próxima. Um beijo, pessoal. Tchau, tchau. Eu tenho que ir pra casa jantar.